Graça e paz mais que vencedores, que o nosso bom e eterno Pai vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez. Te louvamos porque eu sei que essa noite vai ser muito poderosa, uma noite especial, onde estaremos adorando o teu santo nome, ouvindo a tua voz e recebendo as tuas bênçãos, promessas e milagres através da tua bendita, gloriosa e poderosa palavra. Graças te damos, porque o Senhor tem sido um Pai bondoso, que tem cuidado do teu povo, abençoado a tua igreja, fortalecido, conduzido, alimentado. O Senhor tem sido a razão das nossas vitórias, das conquistas. Se não fosse o Senhor, certamente não estaríamos aqui nesse momento. Se não fosse a graça do Senhor, a bondade do Pai, não estaríamos aqui vencendo as lutas, as guerras, as tempestades da vida. Por isso queremos nos render totalmente ao Senhor e dizer muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. Eu peço ao Senhor, manifeste a sua presença nessa casa, nessa família que está agora mesmo passando por uma tribulação, um tempo difícil, uma luta. Olhe para essa casa, esse lar, que um dia essas pessoas já viveram tão bem e de repente estão aí sem conseguir se ajustar. Muitas guerras, muitas confusões, problemas, e o inimigo tem encontrado brecha para destruir essa família. E hoje nós queremos orar para que essas brechas sejam tapadas em nome de Jesus. E nós declaramos aqui, eu creio que a presença de Jesus está se manifestando nesta casa e expulsando todo o mal. É isso que eu creio e é isso que eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz, está escrito que o Senhor nos deu poder para pisarmos em serpentes, em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos fará mal. Então, meu Deus, manifeste a sua presença nesta casa, cura o enfermo, liberta o viciado, gera paz nesse lar onde só tem confusão, que eles possam a cada dia viver na tua presença, porque é assim que nós vamos vencer os tempos difíceis. Muito obrigado, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos conduzindo, e em qualquer momento que essa pessoa acessar esse vídeo, que ela seja abençoada no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite de sexta-feira, mais uma vez para estudar a palavra de Deus com os meus irmãos. Vocês já sabem que só acompanha o nosso canal quem de fato ama a palavra de Deus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E é através dessa palavra que todos os dias centenas de pessoas são abençoadas aqui nesse canal quando clicam em um dos nossos vídeos, quando assistem às mensagens. Todos os dias eu leio aqui dezenas e dezenas e dezenas de comentários de pessoas que estão sendo edificadas através dessa palavra. Eu quero agradecer a Deus, porque eu sei que isso é graça. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu não mereço estar aqui, eu não tenho preparo, eu digo sempre, não me acho assim tão habilitado como outras pessoas que estão aqui nessa plataforma, mas, como eu digo sempre, se Deus me deu pelo menos a metade de um talento, eu vou trabalhar esse pouquinho que eu tenho para ajudar as pessoas a crescerem na graça, no conhecimento e
ajudar essas pessoas a vencerem suas crises. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero agradecer a você que já é inscrito em nosso canal, minha gratidão. Obrigado por nos acompanhar aqui em nosso canal. Eu quero agradecer a você que é membro desse canal. Obrigado mesmo. Você que de maneira voluntária e generosa assinou o nosso canal. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Você que está aqui todos os dias assistindo aos vídeos, comentando, curtindo, compartilhando. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. E eu também agradeço a você que está aqui pela primeira vez. Quem sabe esse seja o primeiro vídeo que você está acessando do nosso canal. Já quero convidar que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, porque fazendo assim, você vai receber todos os dias as nossas mensagens, o devocional Amanhecer com a Palavra às 5 horas da manhã e o Anoitecer com a Palavra às 18 horas diariamente também. E temos lives de ensino da palavra e oração toda segunda-feira, 8 da noite, quarta-feira, 10 da manhã, sexta-feira, 8 da noite. Amém? E hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Essa é uma palavra para encorajar você. Você sabe que na Bíblia não tem só promessa, mas também não tem só promessa, tem guerras, mas também não tem só guerras. Tem muitas promessas. E aqui eu vou falar hoje sobre guerras e sobre promessas, sobre livramentos, né? Vamos conversar um pouquinho com vocês aqui em Juízes, capítulo 6, sobre uma situação muito ruim que Israel estava passando naquele momento. E você vai aprender aqui que aquela fase ruim, você vai ver logo na abertura do capítulo 6, que aquela fase ruim, aquela crise que eles estavam enfrentando, não era porque Deus quisesse o mal deles ou porque Deus estivesse provando. Não, o mal que eles estavam vivendo, o tempo ruim, a crise, era um resultado de um distanciamento de Deus. Você vai ver isso muito claro aqui no verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então eles viveram 7 anos de muita luta, muita crise, como consequência do seu distanciamento do Senhor. É muito importante você entender isso. Sempre que nós nos afastamos de Deus, vamos viver uma consequência. É o que eu digo sempre. É como um cartão de crédito que você começa a passar nas lojas e às vezes até você acaba fazendo prestações acima daquela que você pode pagar naquele momento, e quando chega a fatura, porque a fatura vai chegar, você fica sem saber o que fazer. E assim são as consequências do pecado, né? De uma vida errada. O povo se afastou de Deus e viveram ali 7 anos de muito sofrimento. Tudo que eles plantavam, o inimigo roubava. A nação estava debilitada, como diz aqui, né, o verso 6. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Aí eles tomaram uma decisão fundamental: clamaram ao Senhor. A partir desse ponto aqui, a vida deles mudou. A partir desse momento que eles clamam a Deus, eles reconhecem que estão numa crise, que não tem nenhuma condição de vencer os inimigos, eles vão para a oração, clamam a Deus e Deus os responde, Deus traz o livramento. Vamos então ler Juízes 6, versos 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor, que já é a resposta, né? Deus já está respondendo
a oração daquele povo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso aqui é um problema muito sério, né? Quando alguém começa a sofrer as consequências de suas escolhas erradas e transfere a culpa para Deus ou para outras pessoas. É o que Gideão está fazendo. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, mas não foi o Senhor que entregou. Apesar do verso dizer que o Senhor entregou, na verdade, esse texto quer dizer que Deus simplesmente aliviou um pouco a mão sobre Israel e permitiu. Foi uma vontade permissiva de Deus, né? Deus permitiu que o inimigo atacasse Israel, mas não foi Deus que mandou. Esse mandou aqui é porque Deus permitiu, porque havia uma legalidade. E Gideão está culpando, de certa forma, está culpando Deus. De certa forma, ele está dizendo: olha, o Senhor é o culpado, porque o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. E muitas pessoas fazem isso. Na hora dos apertos, das angústias, acabam transferindo, né, a culpa que tem para outras pessoas. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, a mesma história. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Graças a Deus por essa palavra. Eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis. É uma pergunta, hein? Uma pergunta. Eu quero pedir que você escreva essa pergunta, que é o tema, aí nos comentários. Por favor, escreve: como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Escreve aí, em nome de Jesus. Queridos, eu não vou aqui explicar os detalhes dessa crise, porque o meu foco aqui é outro. O meu alvo, né, através dessa palavra, é mostrar a você um pouquinho sobre as crises que nós vivemos e como você pode ouvir a voz de Deus quando tudo está ruim. Em tempos de crises, muitas pessoas tomam caminhos errados, decisões precipitadas, atitudes sem calcular os resultados, decidem no calor das emoções, e esses são alguns comportamentos que podem atrapalhar a pessoa, ao invés de ajudá-la, né, a alcançar um livramento. Ao invés de cooperar com a solução daquela crise, esses comportamentos acabam agravando muitas vezes a situação. Quando você olha aqui para Gideão, nós notamos que ele passava por um momento muito difícil. Israel passava por um tempo de perseguição, como já falei. Era mais do que uma perseguição, era uma derrota. Porque uma coisa é você ser perseguido, outra coisa é ser perseguido e derrotado. Você vê muito isso, né, nos documentários,
né, no reino animal, né, quando um predador começa a perseguir uma presa e ela captura, então ela derrotou aquela presa. Quando ela alcança, ataca e consegue controlar aquela presa a ponto de matá-la, ela perseguiu e venceu. Assim também a nossa vida. Todos os dias nós somos perseguidos. Todo dia, irmão. Coloque isso, na sua mente, no seu coração. Todo dia você é perseguido. Agora a questão é que você não pode ser derrotado. Você precisa se proteger em Deus para que as derrotas não alcancem você. Muitas vezes, quando o predador persegue um outro animal no reino, né, na floresta, muitos deles não conseguem alcançar. Então, houve uma perseguição, mas não houve uma vitória por parte daquele que perseguia. E assim somos nós. Muitas vezes, né, nós precisamos entender que ser perseguido é uma coisa, derrotado é outra. Então, todo dia somos perseguidos, mas derrotados não. Gideão, no meio daquela crise, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. E o mais importante, ele entendeu qual era a vontade de Deus para ele e o seu povo. Isso aqui é muito importante, você entender o que Deus quer para a sua vida nos momentos de crises, nos momentos de dificuldades. Quando estamos passando por uma crise, precisamos ficar atentos, porque Deus vai se manifestar. E o inimigo vai lutar todos os dias para você não conseguir fazer conexão com Deus durante uma crise. Sabe por quê? Ele quer que você potencialize sua dor a tal ponto de não enxergar que Deus é o remédio que cura todas as tuas feridas. Você ouviu isso? O inimigo não quer que você faça conexão com Deus. Ao invés disso, ele luta para você potencializar as tuas lutas, as tuas dificuldades, a sua dor, de tal maneira que você consiga cortar, consiga interromper a conexão com o céu. Porque ele sabe que uma pessoa que permanece conectada ao céu, de cima virá a resposta. Deus vai mandar a resposta. E quando uma crise se estabelece na nossa vida, Deus quer falar ao nosso coração, como falou com Gideão, como se manifestou, se revelou a Gideão, e o inimigo vai lutar exatamente para acontecer o oposto, para você não conseguir ouvir a voz de Deus. Eu imagino que você não vai deixar, que você vai continuar lutando todos os dias para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Eu estou enfrentando um dia muito ruim. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus continua falando, mesmo em tempos ruins. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm conseguido ouvir a sua voz porque estão sufocadas pelas coisas naturais. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa acessar o sobrenatural, você precisa dar um passo além do natural. Ninguém ouve a voz de Deus ficando só no raso, na superficialidade. Deus quer que você mergulhe no sobrenatural, em águas profundas, para que você possa ouvir a voz de Deus. E eu quero declarar que nos tempos difíceis, nas crises que você está vivendo, você vai ouvir a voz de Deus. Como diz o tema, dessa palavra, se você chegou agora, eu peço que você escreva aí o tema, nos comentários, no chat. Como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? É uma pergunta, hein? Como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Escreve nos comentários. Então, para você ouvir a voz de Deus,
você precisa dar um passo além, sair do raso e mergulhar no profundo em Deus. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sendo assim, queridos, Deus pode falar com alguém e essa pessoa não conseguir ouvir a voz de Deus. Você sabia disso? Que Deus pode falar, na verdade Deus está falando todos os dias, todo dia Deus fala, mas uma pessoa pode não ouvir a voz de Deus. Você sabe, né, que nós ouvimos a voz de Deus não é com esses ouvidos. Os ouvidos espirituais de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não ficam na lateral da cabeça, ficam no coração. É claro que você ouve a palavra de Deus, uma pregação como essa que você está ouvindo, com esses ouvidos. Mas o que você ouve aqui precisa ser ouvido com o coração. Muita gente ouve aqui e sai do outro lado. Não consegue descer para o coração. E aí ouve só o natural. E a palavra só faz efeito na sua vida quando você ouve aqui e envia, você permite que o coração receba essa palavra. E para o coração receber, ele tem que estar vazio das coisas do mundo. Deus não pode encher um coração que já está cheio. Você não pode pegar um copo que já está cheio de café e encher de leite, a menos que você derrame o café, né? A menos que você derrame qualquer outro líquido que tenha naquele copo, você precisa esvaziar para poder encher com outro. Ou então você vai misturar, né? Ficar os dois juntos. E Deus não mistura a sua presença com coisas ruins, com coisas imundas. Então, um coração, para ouvir a voz de Deus, precisa se esvaziar daquilo que ele está se alimentando, do mundo, né? da lama, do lodaçal, de tudo aquilo que o inimigo tem colocado no coração dessa pessoa. Amém? Outra coisa importante aqui, ainda nessa palavra, que eu chamo de palavra introdutória, a voz do Senhor vem para mudar o caos em um novo tempo de conquistas e avanço no reino. Quando parecia o fim para Gideão e o seu povo, ele chega e diz: o Senhor está com você, homem valente. Nesse momento, Deus dá o start na ativação do seu servo. Gideão precisava apenas de uma ativação do poder que ele já carregava em seu coração. Você, meu amado irmão, já tem um poder no teu coração. Você precisa somente ativar esse poder, que é o poder de Deus, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida. E hoje eu quero aqui, destacar 3 fontes através das quais Deus fala conosco em tempos difíceis. Como Gideão, que ouviu a voz de Deus em tempos difíceis, eu quero destacar aqui 3 fontes, 3 coisas através das quais Deus fala conosco. Porque o tema dessa palavra é como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis. Primeira fonte: como que Deus pode falar com alguém que está passando um tempo difícil? Em primeiro lugar, através da sua palavra escrita. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: Deus não fala comigo. Aí a gente pergunta: você está lendo a Bíblia? Não. Como que Deus vai falar? Tem gente que está viciada em revelações e acaba muitas vezes caindo em revelamento, em palhaçada. Essa é a palavra mais adequada para usar, porque tem muita palhaçada hoje, muita coisa estranha acontecendo. Por um lado, temos um grupo de pessoas ocupando um lugar de líderes que nunca foram líderes, coisa nenhuma, estão apenas ocupando o lugar de pastores e líderes, mas nunca foram pastores e líderes. E por outro lado, temos uma igreja
uma parte da igreja que vive no raso, que se conforma com qualquer palavra, aceita tudo que ouve. Irmão, não aceite tudo que você escuta, até o que eu falo. O que eu falo aqui, você não precisa ouvir tudo, acreditar em tudo. Você só precisa conferir com a Bíblia. O que eu falo, você precisa conferir aqui. Mas não temos hoje uma igreja muito fácil de ser enganada e temos muitas pessoas espertas, no péssimo sentido da palavra, que estão enganando. E o que me traz um pouco de consolo é porque a Bíblia já fala sobre isso. Inclusive, deixando alerta em vários textos, não vou ler porque tem um tempo aqui para a gente encerrar, e o foco aqui é outro, né? Mostrar a você como Deus pode falar com você em tempos difíceis. Então, a palavra escrita: não coma na mão dos outros, não coma qualquer comida. Aqui no YouTube, o que tem de enganadores, né? Eu autorizo você a comparar a minha mensagem com o texto da palavra de Deus. Eu não prego aqui só sobre promessa, não prego só sobre exortação. O que eu prego aqui nesse canal, o ensino da palavra, né, os ensinos da palavra que eu ministro aqui, são todos com base nas Escrituras e não em qualquer outra fonte. É aqui, ó. Tudo é com base na Bíblia. Então, a primeira fonte pela qual Deus fala com você é a sua palavra escrita. 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, irmãos, a Bíblia Sagrada é a maior, mais completa e insubstituível fonte de revelação que temos à nossa disposição. Eu vejo o povo assim muito levado, né? Até mesmo aqui no YouTube, se eu começar aqui a gravar vídeo todo dia falando: olha, assim diz o Senhor, tem um anjo na sua porta, assim diz o Senhor, tem um anjo com a bandeja aí agora, eu estou vendo um anjo com a bandeja aí te servindo. Olha, Deus me mostrou que tem um inimigo aí te rondando aí, tentando te derrubar. Irmão, isso aqui está tudo na Bíblia, tá? Eu acredito em anjo, acredito sim em revelação, eu acredito sim que Deus fala, inclusive através de uma mensagem como essa, mas o que as pessoas falam tem que ter fundamento aqui. Aí muita gente começa a entrar em parafuso porque se impressionam com essas tais revelações, que eu volto a dizer, eu não estou desacreditando em revelações, eu acredito sim, inclusive Deus já tem falado muito comigo, até através de sonhos, coisas que eu entendi e aconteceu, algumas e outras que tem para acontecer no futuro. Deus também fala comigo, mas espera aí, irmão, tudo que Deus fala tem que estar aqui, ó, fundamentado na palavra de Deus, tá? Quando um canal é como o nosso aqui, que ensina a palavra de Deus, tem um compromisso sério com a palavra de Deus, é uma dificuldade, né, de avançar, de crescer. Agora, quando a pessoa começa a falar essas coisas aqui, ó, assim diz o Senhor, né, começa a liberar essas palavras assim que muitas vezes não tem fundamento bíblico, só fala coisa boa, só fala o lado bom da história, não prega o evangelho que exige mudança de vida, não prega o evangelho que exige transformação, aí esse canal cresce com mais velocidade, uma velocidade maior, não é? Eu creio em tudo isso, eu creio, né, nas bênçãos, nos milagres, nas promessas, mas um evangelho sem cruz é um evangelho sem salvação, um evangelho sem renúncia é um evangelho sem Jesus, tá? Eu digo isso com muito amor e temor de Deus. Se você quiser ouvir a voz de Deus em tempos difíceis, você precisa consultar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus através de gente séria e também ler a palavra. Eu não sei ler, o YouTube está cheio aí de Bíblia em áudio, inclusive aqui no meu canal
Tem alguns livros aí gravados, né? Você pode ouvir, entendeu? Então, essa é a primeira fonte pela qual Deus fala. A Bíblia é a maior fonte de revelação que temos hoje à nossa disposição. E foi através da palavra de Deus que os profetas venceram. Foi através dessa palavra que Jesus derrotou o diabo. Foi por essa palavra que a igreja primitiva superou a perseguição. E é por essa palavra que vamos vencer nesse tempo obscuro que estamos vivendo. Um tempo difícil, um tempo muito complicado. Irmão, eu digo para as pessoas que andam perto de mim aqui, né? Se você não sabe, eu sou pastor de igreja, já vai fazer 23 anos que eu sou pastor de igreja local. Não sou pastor midiático apenas, não estou só no YouTube. O YouTube é um projeto recente, né? Eu sou pastor de igreja local há quase 23 anos e eu digo sempre, né, para quem está perto de mim, eu falo para você aqui, nesse tempo, quem não se agarrar a essa palavra, quem não se aproximar a essa palavra, quem não levar a sua vida para essa palavra como seu alicerce, não vai aguentar as pressões, não vai aguentar a perseguição do inimigo, a multiplicação do pecado e o desvio moral e teológico de muitos que estão dentro da igreja. Não vou falar da igreja porque a igreja é santa, a igreja é a noiva de Jesus, eu não posso falar da igreja, mas dentro da igreja tem aqueles que não tem nada de transformação e são pessoas que estão atrapalhando muitos crescerem, muitos avançarem, e quem não andar com essa palavra não vai aguentar essa perseguição, vai acabar se desviando também, seguindo o mesmo caminho. Por isso eu digo a você, se agarre a essa palavra. Quando lemos essa palavra, nós somos confrontados. Por isso que precisamos ler a Bíblia Sagrada. Através dela somos confrontados. Mas não é só isso. Através da palavra, nós recebemos orientações necessárias para não nos desviarmos do caminho que agrada a Deus. Através dessa palavra, nós somos motivados. Naqueles dias que a gente está passando por tristeza, luta, dores, essa palavra nos motiva. Ela também nos alimenta o coração, o espírito, fortalece a alma, consola as nossas vidas em momentos desafiadores. Através dessa palavra recebemos clareza do propósito de Deus na nossa vida. Então, a única alternativa que temos para não fracassarmos é enchendo o nosso coração da palavra de Deus, é colocando essa palavra dentro de nós. Se você está passando pelo dia mal, por uma crise, uma violência, né? Uma tempestade violenta está vindo contra você, está te atingindo tua casa, se um vento forte está ameaçando sua vida e a sua família, se agarre a essa palavra, corra para essa palavra que por aqui você vai vencer. Amém? Então a palavra é a primeira fonte pela qual você ouve a voz de Deus em tempos difíceis. Se você chegou agora, né, nessa live ou nesse vídeo, eu peço que você escreva nos comentários o tema dessa live: como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Escreve aí, irmão. Como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? É uma pergunta. A primeira fonte que Deus fala que Deus fala conosco em tempos de crise é a sua palavra escrita. A segunda fonte é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo revelado aqui nessa palavra, você ouve a voz de Deus em tempos difíceis, em tempos de crises. A Bíblia diz em João 16 e o versículo de número 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então,
Veja aqui, através dessa passagem, que o Espírito Santo tem um papel muito importante na igreja de Jesus aqui na terra. Ele revela, ele convence, orienta, consola, fortalece. E eu digo para você uma coisa: a vida de um filho de Deus sem o Espírito Santo não tem sentido. Como que você vai viver sem o Espírito Santo? E não estou falando aqui sobre batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Eu estou falando de você ter o Espírito Santo de Deus. Todos que se convertem ao Senhor com coração sincero, todos que se arrependem e confessam Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então, um cristão autêntico tem o Espírito Santo na sua vida. No meio das nossas crises, ele é quem traz todo o consolo. Através dele podemos ouvir a voz de Deus. E um dos textos mais lindos sobre a presença do Espírito Santo em nós é o de Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse verso é a prova contundente de que nos momentos de dor, decepção, frustração e crise, temos a garantia da presença do Espírito nos fortalecendo. Este é o tempo do Senhor encher você com o Espírito Santo. Creia e receba em nome do Senhor Jesus. Agora eu volto a dizer o que eu já falei lá no início. O Espírito Santo só habita num coração vazio, vazio do orgulho, do ego, da vaidade, do pecado, vazio de tudo aquilo que Deus não se agrada. Quem desejar receber o Espírito Santo precisa esvaziar o seu coração, esvaziar de si mesmo, arrancar tudo que tem aí dentro que não agrada ao Senhor, que não está conectado com essa palavra, mandar ir embora, e só assim o Espírito Santo vai entrar em sua vida e vai te ajudar a vencer todas as crises. Na verdade, quando você abre a porta para o Espírito Santo, mesmo que você ainda tenha alguma coisa aí no teu coração, mas você abre seu coração para ele, ele entra como que algo que faz pressão contra aquilo que está no teu coração, que não pertence a Deus. Ele vai te ajudar a vencer, a superar tudo isso. Então você precisa do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus em tempos difíceis. E a outra fonte, eu falei que seriam três fontes, Se você chegou agora, mais uma vez eu peço a você que escreva nos comentários o tema dessa live: como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Uma pergunta: como ouvir a voz de Deus em tempos difíceis? Primeiro, já falei, através da palavra escrita. Segundo, através do Espírito Santo. E terceiro lugar, a oração. A oração é uma forma assim tremenda que nós temos de nos conectar com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que palavra tremenda. Aqui, se você ler o contexto, você vai perceber que Deus vai falar com Salomão falando de algumas situações, algumas possibilidades que ele tinha de enfrentar situações, crises, momentos de guerra, sequidão, desertos. E aí Deus diz: olha, quando vocês estiverem nesses momentos, se vocês buscarem a minha face, buscarem a minha presença, eu vou responder e vou gerar o livramento, a solução
que vocês precisam. Do mesmo jeito é hoje. Se você está numa luta, uma crise, você pode orar, Deus vai te ajudar, Ele vai te responder e você vai vencer tudo isso em nome de Jesus. Agora, queridos, você não pode permitir que a crise, que o tempo difícil impeça de você buscar a Deus em oração. Pelo contrário, em momentos tempestuosos, você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus. E aí, você faz isso de que maneira? Buscando a Ele, sobretudo na sua vida particular. Muitas pessoas pensam que só podem buscar a Deus na igreja, que tem que apenas participar de cultos, de congressos, vigília, oração. Tudo isso é importante, você precisa participar, mas tem sua vida particular. Você não pode servir a Deus vivendo só em casa, orando, lendo a Bíblia. Não tem base bíblica para isso, a menos que você esteja impossibilitado de ir à casa de Deus. Mas não tem esse negócio de crente em casa. Não tem. Não tem. Eu desafio alguém aqui a colocar um texto, uma teologia bíblica que sirva de defesa para você ser crente em casa. Não. E eu não estou falando aqui dos momentos de dificuldade, de algumas situações, que nós vivemos que impedem da gente estar na igreja. Não é sobre isso que eu estou falando, tá bom? Eu estou dizendo uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que pode estar na igreja e ela diz, não, vou ser crente em casa. Não tem essa teologia bíblica aqui. Não tem. Não tem, irmão. Você não vai encontrar essa base bíblica para ser crente na sua casa. E também, você não pode ser crente só na igreja. Não pode. São as duas coisas. Você busca a Deus em casa, quando você ora, separa um tempo para buscar o Senhor, quando lê a sua Bíblia, e você vai para a igreja para ouvir uma voz, uma palavra, uma mensagem. E não adianta começar a dizer, toda igreja aqui é ruim, não tem uma igreja boa. Talvez você, que não nasceu de novo ainda, não esteja se encaixando, porque eu não acredito que na sua cidade, no seu bairro, toda igreja seja ruim. Não é possível. Tem uma igreja aí que você pode congregar, tá? Um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pode te ajudar no teu crescimento. Então, você precisa buscar a Deus em casa, em oração, e precisa buscar a Deus em um lugar que chamamos de igreja, mas pode ser um prédio, pode ser debaixo de uma árvore, reunido com a igreja, pode ser numa garagem, pode ser numa escola, mas desde que você esteja junto com os demais membros, formando o corpo de Cristo, e assim você cresça na graça, no conhecimento, e você cresça como um membro do corpo de Jesus. Amém? Então, é muito importante você entender isso. Mateus 6, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto, falando da sua vida particular com Deus, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então isso aqui está falando da sua vida particular com Deus. Quando clamamos a Deus no secreto, Ele nos revela coisas incríveis. Eu estou falando para vocês de coisas que eu vivo há anos. Todos os dias eu tenho que orar pelo menos 30 minutos. No mínimo 30 minutos, pelo menos isso. No mínimo, todos os dias eu tenho que orar pelo menos meia hora e também ler, no mínimo, um capítulo da Bíblia Sagrada. Mas eu leio muito mais do que isso. Eu leio em média 5, 6 capítulos por dia. Esse ano mesmo estou lendo a Bíblia 2 vezes, de capa a capa, lendo nessa versão aqui e em outra versão que eu tenho aqui. Estou lendo essas duas aqui, simultaneamente. Todo dia eu leio essa, a leitura do dia, e leio essa aqui, a leitura do dia. Então, eu estou lendo esse ano a Bíblia, estou lendo 2 vezes. Você também pode ler, Aproveito para dizer que você que deseja acompanhar a leitura diária aqui da Bíblia, você pode seguir meu canal no WhatsApp, que lá eu coloco todo dia as referências para você ler a Bíblia toda em um ano. O link está aqui no chat, também nos comentários, você pode clicar e vai ter acesso
em as nossas redes sociais. Amém? Então, queridos, quando você busca a Deus no secreto, Ele revela coisas incríveis a você. Tá? Quando você separa um tempo para buscar a Deus, é uma oportunidade preciosa que você tem de ouvir a sua doce voz. Na verdade, às vezes a crise está tão forte que vamos orar e quase não verbalizamos nossas necessidades. Às vezes só choramos. Mas sempre, mesmo sem ter uma palavra para dizer, sempre ouvimos a voz do Senhor, trazendo consolo ao nosso coração no meio das nossas angústias. Isaías, ou melhor, Salmo 46, 1 e 10. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se você está passando por uma crise violenta, potencialize a sua fé e ouse ouvir a voz do seu Deus. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa ter capacidade de ouvir a voz de Deus em tempos difíceis. Amém? Já vou orar, mas antes, se você está aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like para você receber nossas mensagens todos os dias. E quero repetir o que eu falei agora há pouco. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Clica nesse link aí e você vai ter acesso a todas as minhas redes, que são apenas 3. O YouTube, Instagram e o meu canal no WhatsApp. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Te louvamos. Continue abençoando a vida de todos. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, abençoe cada pessoa, abençoe, meu Deus, essa mulher, esse homem, fortalece e que todos nós possamos ouvir a tua voz em tempos difíceis. Eu sei que muitas vezes o inimigo vai lutar para tapar os nossos ouvidos espirituais, para impedir de ouvirmos a tua voz em tempos difíceis. Mas eu creio que o Senhor, nesse momento, está falando ao coração dessa pessoa, mesmo ela enfrentando uma situação tão desafiadora. Continua abençoando a todos. Muito obrigado por essa mensagem, que ela seja uma resposta de Deus para essa pessoa, o bálsamo que vai curar sua alma, seu coração, e que todos que estão aqui possam ouvir a tua voz em tempos difíceis. Obrigado, eu te louvo e te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado a você que chegou até aqui, que Deus continue te abençoando e eu peço a você, convide alguém para se inscrever em nosso canal hoje mesmo. Um grande abraço, Deus te abençoe, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.